Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade, a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela palavra. Eu sempre digo aqui, bondade e misericórdia do Senhor, porque é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, o homem que cometeu erros, cometeu falhas, porém ele tinha o coração sujeito a Deus, ele tinha temor a Deus, e eu disse aqui que o temor não significa ter medo, mas sim respeito em hebraico. Davi, ele respeitava ao Senhor, e ele colocou em prática, ele aplicou sobre a vida dele um versículo que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então Davi, ele descobriu que Deus era bom, que Deus era misericordioso, que as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã, e ele disse, ele dá essa declaração no Salmo 23, certamente que bondade e misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Então essa tem que ser a minha convicção e a sua convicção quando abrimos os nossos olhos. Logo pela manhã, Senhor, rendemos graça a Ti porque Tu és bom, e certamente bondade e misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Pessoal, eu comecei essa série falando de propósito, eu continuo falando de propósito sobre esse vídeo, e eu quero falar da vida de Adão. Para que Deus criou Adão e Eva? Então veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo à nossa semelhança, e dominem. Então veja, Deus criou o homem, imagem e semelhança do Senhor, muito próximo, muito parecido com as características, com o caráter de Deus, com a essência e com a natureza divina sobre a vida de Adão. Então ele disse: dominai sobre o céu, a terra, o mar. Então veja, sobre os répteis, sobre os animais, reinar e governar sobre toda a terra. Deus, ele é espírito, mas ele fez uma parceria com o homem para que ele reinasse e governasse sobre a terra, sobre a matéria, juntamente com o homem. Esse foi o chamado de Adão. Esse era o propósito de Adão: cuidar da terra, zelar pela terra, governar a terra, governar os animais, governar sobre toda a existência da matéria aqui na terra. Então Deus chamou Adão para andar juntamente com ele, como imagem e semelhança dele, como filho amado, ativada a identidade, ativado o propósito, para que ele reinasse e governasse sobre toda a terra. Porém o pecado entrou, vocês conhecem a história, e Deus, ele disse ali que do fruto da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então veja, Jesus, ele é chamado do Filho do Homem, porque ele teve que vir legalmente sobre a terra, sobre um corpo, sobre a matéria. Por isso que ele é o Cristo, a plenitude de Deus, do Deus vivo sobre um corpo humano. Então veja, ele estava legal na terra, por isso que ele obteve autoridade, porque sim, a terra, ela precisa ser governada pelo homem, porque é assim que Deus criou, e Deus não quebra princípios. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos e povoai, sujeitai toda a terra e dominai. Novamente Deus disse: sujeitai a terra e dominai a terra. Esse era o chamado de Adão, esse era o propósito eterno de Deus para a vida de Adão. Porém, lá no versículo, capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, tanto que isso é verdade, que Deus, no final de toda a tarde, aparecia na terra para falar com Adão, para ter relacionamento com Adão, para ter intimidade, para reinar e governar juntamente com Adão. E numa tarde depois do pecado, Deus apareceu e disse, Gênesis capítulo 3, versículo 8, naquele dia, quando soprava a brisa da vespertina, da tarde, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E Deus pergunta, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás, Adão? Então veja, essa pergunta não é uma pergunta física, mas Deus pergunta sobre a natureza, sobre a identidade de Adão. Adão, aonde você está? Onde você está, Adão? Qual é o posicionamento que você entrou? Você saiu da posição a qual eu te chamei, você saiu da natureza a qual eu te criei, você saiu do meu propósito. Aonde tu estás, Adão? Você acha que o Criador dos céus e da terra não sabia onde estava Adão? Deus sabia onde estava Adão, mas a pergunta aqui é de identidade, é espiritual. Aonde você está, Adão?
Então muitas das vezes Deus pergunta para mim e para você aonde que estamos, no propósito eterno dele, sobre identidade, sobre posicionamento no reino dele, aonde eu e você estamos. Deus faz essa pergunta para mim e para você, porque essa é a vontade de Deus. E veja, o propósito de Deus é reinar e governar sobre toda a terra através dos justos, juntamente com Cristo, se assentar no trono juntamente com Ele. Então veja, lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus dá uma declaração sobre isso. Ele diz assim: desde o princípio eu anuncio o futuro. Algumas traduções dizem assim: desde o início eu anuncio o fim. Desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado e certamente farei tudo o que me apraz. Então Deus, ele tem um propósito eterno sobre toda a terra, sobre o homem, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o que temos que fazer é alinhar a minha vida, a sua vida, com o propósito de Deus, porque o conselho dele é firme e ele fará toda a vontade dele. Ele está afirmando aqui em Isaías capítulo 46, versículo 10, leia isso. Desde o princípio anuncio o fim, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, meu propósito será realizado e certamente farei tudo que me apraz. Então a vontade de Deus, ela é anunciada desde o princípio. E como é que é o princípio? Deus reinando e governando com o homem, juntamente com o homem, um homem restaurado, um homem sem pecado, um homem sem iniquidade, reinando e governando juntamente com Deus sobre toda a terra. Esse é o propósito de Deus eterno, esse era o princípio, e assim será o fim. A nova Jerusalém descerá do céu e se estabelecerá sobre toda a terra, e ali todas as nações se prostrarão e declararão que o Cristo é o Senhor. A palavra fala nações. Então veja, pessoal, esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Esse era o propósito de Adão, de Deus para a vida de Adão. E Deus pergunta para Adão: Adão, aonde tu estás? Porque Adão rejeitou o propósito eterno de Deus e se desviou do caminho. Então temos que estar atento, pessoal. No próximo vídeo falaremos mais de propósito. Se esse vídeo te edificou, eu falo, compartilha nas redes sociais. Se você não quer compartilhar, deixa um ok, deixa um like, aperta o coraçãozinho no Instagram, dá um direct, faça algo, pessoal, porque esse vídeo pode edificar a vida de muitas pessoas, muitos lares que são destruídos. A internet está contaminada de vídeo de mau caráter. Vamos fazer um bombardeamento nas redes sociais com conteúdo que é bom, que incentiva, que motiva e que traz um posicionamento do homem para o reino de Deus. Então, graça e paz, pessoal. Você que gostou, compartilha e até domingo no próximo vídeo.